Imagine viver num mundo onde reis e nobres detêm todo o poder, enquanto a grande maioria do povo vive submetida, sem voz, sem direitos e sem qualquer influência sobre o próprio destino. Agora imagine alguém que ousou dizer que o verdadeiro poder não pertence aos governantes, mas sim ao povo, que a sociedade deve ser organizada para garantir liberdade e igualdade a todos, e que a vontade coletiva é que deve guiar as leis. Esse homem foi Jean-Jacques Rousseau, e as suas ideias mudariam para sempre a forma como o mundo pensa sobre política e sociedade. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na vida e nas ideias de um dos filósofos mais revolucionários da história, um pensador que colocou o povo no centro do poder. Rousseau nasceu em 1712, em Genebra, na Suíça, num período de grandes divisões sociais e tensões políticas. A sua infância foi marcada por dificuldades. Ele perdeu a mãe muito cedo e teve uma relação complicada com o pai. Mesmo assim, desde jovem, demonstrou uma curiosidade intensa e um desejo profundo de entender o mundo à sua volta. Ele era um leitor voraz, passava horas refletindo sobre a vida e questionava tudo o que via. Enquanto crescia, Rousseau observava as gritantes desigualdades sociais, a injustiça e o poder concentrado nas mãos de poucos. Ele sentia que o sistema da época era fundamentalmente injusto e que a verdadeira liberdade do ser humano estava a ser negada. Foi essa inquietação que o levou a estudar filosofia, política e literatura, sempre em busca de respostas sobre como construir uma sociedade mais justa para todos. Para Rousseau, antes de entender a política, era preciso entender a natureza humana. Ele acreditava que os seres humanos nascem livres, puros e iguais, mas que a sociedade, com as suas regras e instituições, muitas vezes corrompe essas qualidades naturais. Ele afirmava que a desigualdade não é algo natural, mas sim uma consequência da criação da propriedade privada e de uma organização social que favorece alguns em detrimento de outros. Essa visão poderosa levou Rousseau a escrever obras que mudaram a história do pensamento, como o seu famoso livro O Contrato Social. Nessa obra, ele propõe que a sociedade deve ser regida pela vontade geral, que é a expressão coletiva dos interesses de todo o povo. Ele defendia com unhas e dentes que a soberania, ou seja, o poder máximo, não pertence a reis ou a qualquer governante, mas sim ao conjunto da população. Para ele, quando as leis refletem essa vontade geral, elas garantem liberdade e igualdade para todos. Caso contrário, perdem toda a sua legitimidade. Uma das ideias mais impactantes de Rousseau é a sua definição de liberdade. Para ele, ser livre não significa apenas fazer o que se quer individualmente, sem regras. A verdadeira liberdade surge quando vivemos de acordo com leis que nós mesmos, como cidadãos, ajudamos a criar e que protegem o bem comum. Ou seja, a liberdade está na participação ativa nas decisões que afetam a vida de todos. É um conceito muito mais profundo do que simplesmente a ausência de restrições. Além da política, Rousseau também refletiu muito sobre a educação e a formação do indivíduo. Na sua obra Emílio, ou da Educação, ele defendeu um modelo revolucionário para a época. Ele acreditava que as pessoas deveriam ser educadas de maneira a desenvolver a sua própria razão e moralidade, respeitando a sua natureza e incentivando a formação de cidadãos conscientes e livres. Para Rousseau, a educação não era apenas sobre aprender factos, mas sobre aprender a pensar e a ser um bom cidadão. Afinal, uma democracia só funciona de verdade se tiver cidadãos educados e participativos. Rousseau era um crítico feroz da desigualdade extrema, dos privilégios de nascimento e do abuso de poder. Ele via que muitos governos da sua época eram sustentados pela força bruta ou pela manipulação, e não pelo consentimento dos governados. A sua proposta era radical e ousada: colocar o povo como a única fonte legítima de autoridade política. Era uma inversão completa da lógica de poder vigente. As suas ideias tiveram um impacto gigantesco, influenciando diretamente a Revolução Francesa. Líderes revolucionários como Robespierre se inspiraram nos seus princípios de liberdade, igualdade e soberania popular para justificar a luta contra a monarquia absolutista. Rousseau ajudou a construir os alicerces do conceito moderno de cidadania, direitos civis e democracia participativa, ideias que hoje consideramos fundamentais. Mas a vida de Rousseau não foi nada fácil. Por causa das suas ideias polêmicas, ele enfrentou perseguições, foi exilado e viu os seus livros serem queimados em praça pública. Muitos críticos o viam como uma figura perigosa que ameaçava a ordem estabelecida. Mesmo com toda a pressão, ele manteve-se firme na sua visão sobre a importância da liberdade e da participação popular,
como pilares de uma sociedade justa. Já parou para pensar como seria o mundo se ninguém tivesse voz nas decisões políticas? Se os governos agissem sem ouvir o povo, sem qualquer tipo de controle ou legitimidade? Rousseau faz-nos refletir sobre isso, até hoje, lembrando que a participação ativa de cada cidadão é essencial para a manutenção da liberdade e da justiça social. Ele ensina-nos que a democracia não é apenas uma forma de governo, mas um pacto social contínuo, um compromisso coletivo para garantir que todos tenham direitos, que as decisões sejam legítimas e que o poder sirva ao bem comum, e não a interesses particulares. As ideias de Rousseau continuam extremamente atuais, em tempos de debates acalorados sobre o futuro da democracia, a importância da participação cidadã e o combate à desigualdade social. As suas reflexões convidam-nos a pensar sobre o nosso próprio papel na sociedade. Ele lembra-nos que a liberdade não é algo passivo que recebemos de presente. Pelo contrário, ela deve ser conquistada, defendida e exercida por todos, tous, os, de. O legado de Rousseau é um chamado à ação, um convite para sermos cidadãos mais conscientes e engajados na construção de um mundo mais justo e igualitário. No nosso próximo vídeo, vamos explorar como os princípios de Rousseau influenciaram diretamente a Constituição Francesa e os movimentos democráticos que se espalharam pelo mundo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar a explorar as ideias dos pensadores que mudaram a história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te marcou nas ideias de Rousseau. Curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.